Beleza? E aí? Meu neto Rafael solicitou aí, né, um trabalho de escola sobre o que os mais velhos acham do governo Vargas. Só lembrando, quem lembraria do governo Vargas, Rafael, não sou nem eu, seria, né, o meu pai ainda. Quer dizer, eu peguei o regime militar. Mas nós vamos falar algumas coisas rápidas. O governo Vargas, você tem que entender o seguinte: quando você, o seu professor ou professora de história começar a falar sobre Vargas, você tem que entender todo esse processo, filho, que havia uma oligarquia que comandava o país, que era a famosa oligarquia Café com Leite, onde revezavam-se no poder São Paulo e Minas Gerais. E São Paulo, de certa forma, o Washington Luiz, ele acaba dando, entre aspas, um golpe aí, apoiando Júlio Prestes, que inclusive é nome de estação de trem lá em São Paulo, né, a grande estação Júlio Prestes, e não apoiou o governo de Minas Gerais. E com isso ele trouxe, de certa forma, uma insatisfação para outras oligarquias, seja na Paraíba e Minas Gerais, que apoiaram então a Revolução de 1930 com Vargas. Vargas era um indivíduo do seu tempo, então tem que ser analisado como do seu tempo, né? Ele assume em 1930 e todo mundo sabe, os professores de história dos senhores aí, né, falarão sobre os três períodos do governo Vargas de 30 a 45, que é chamado da Era Vargas. E aí, o primeiro governo provisório de 30 a 34, depois de 34 a 37 o governo constitucionalista e depois de 37 até 45 o famoso Estado Novo, que é a ditadura. Então o governo de Vargas era um governo populista, mas preocupado com o chamado nacional desenvolvimentismo, em outras palavras, criar as situações para que houvesse uma indústria nacional, a famosa indústria de base. Então ele começa a investir nas indústrias de base. Então Vargas, naquela época, também tínhamos ali aqui na Argentina o peronismo. Então era todo esse processo. O que é um governo populista, como eu disse de Vargas? Chamado muitas vezes, ele levou o adjetivo, o epíteto de pai dos pobres, mas também a mãe dos ricos. Vargas fazia o jogo político, né? Criou algumas leis trabalhistas, inclusive a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que gerou para o trabalhador brasileiro alguns direitos. Entretanto, você tinha os chamados sindicatos pelegos. Se um dia você quiser fazer com que um sindicalista fique possesso com você, chame-o de pelego. Pelego é aquilo que você coloca no carneiro, ou seja, um indivíduo totalmente subserviente. Vargas também foi duríssimo contra a oposição. Você tinha um chefe de polícia chamado Filinto Miller, que acho que junto com Sérgio Paranhos Fleury, que foi comandante da OBAN, Operação Bandeirantes, foram os caras mais cruéis que eu já vi na história do Brasil, dentro de órgãos de repressão. E Filinto Miller, sem perdão nenhum para os inimigos de Vargas, realmente aconteciam problemas sérios de tortura, prisão e etc. Combateu aí o comunismo, tanto é que você tem aí a coluna Prestes, que sai para o Nordeste brasileiro, e aí encontra-se com Lampião. Tem aquela história de Lampião que depois pega as armas, e Vargas convida, né, o governo Vargas convida Lampião para se voltar contra a coluna Prestes, e aí os Lampião olha bem e fala: o quê? Fui! Aí pegou as armas aí e aumentou o poderio do cangaço, que era o banditismo social. Vargas depois vai cair no Estado Novo, realmente uma ditadura muito forte, sem nenhum questionamento, e fez, logicamente, né, a figura, como sempre, o brasileiro trata a política como se fosse jogo de futebol. Esse é um grande problema do latino-americano, principalmente do brasileiro. Você não tem racionalidade nas discussões políticas. Né? Nós estamos vendo aqui agora, nos últimos anos, a polarização ideológica sem nenhuma racionalidade. Então o indivíduo ou é pau ou é pedra. E a política não funciona assim. A política ela é uma situação em que você muitas vezes tem situações em que você se consolida depois com junções. Vou dar um exemplo claro: Prestes foi preso. A mulher de Prestes, Olga Benário, foi levada para os campos de concentração da Alemanha, e depois Prestes vai ser o indivíduo que vai apoiar Getúlio Vargas em 1950, porque quando Vargas cai em 45, assume o presidente Dutra, e aí ele vai ser acusado, o presidente Dutra, de entreguismo, e Vargas volta, entre aspas, como estadista. Entretanto, ele vai ter uma oposição ferrenha, principalmente do Corvo. Quem que era o Corvo? Carlos Lacerda, um político carioca.
E aí depois Vargas, dia 24 de agosto, faz aquela famosa situação. Sair da vida para entrar na história com o suicídio de Vargas, que até hoje está mais mal contado do que não sei o quê. Mas Vargas é simplesmente esta situação. Criou-se um mito, como sempre no Brasil você cria mitos, como se houvessem salvadores da pátria. Vargas de 50, 54 e 53 ele cria a Petrobras, que é uma autarquia inclusive, Rafa, seu pai trabalha, e petróleo brasileiro, então sempre baseado no nacional desenvolvimentismo. Então a grande preocupação, e fica para os jovens que estão escutando esse vídeo, é de ser mais racional na política, pragmáticos. Não existem salvadores, assim como Vargas também não foi salvador, porque teve grandes defeitos e grandes envolvimentos aí em situações que seriam criticadas no dia de hoje. E outra coisa, os senhores e senhoritas têm que compreender o processo político no tempo em que ele foi feito. Porque não adianta querer mensurar por hoje o que aconteceu em 40, ou mensurar por hoje, por exemplo, o que aconteceu com os bandeirantes no século XVII, por exemplo. É muito fácil quando mensuramos sentados em sala de aula com ar-condicionado e muitas vezes uma iluminação muito boa. Então aí nós mudamos o mundo, é o que nós chamamos o indivíduo que muda o mundo nos pubs e nos bistrôs lá, né? Franceses, ingleses e etc. Mas vai para aí, espero que seja proveitoso. Como então, em suma, Vargas foi um governo populista que realmente foi o presidente que mais tempo ficou no poder. Alguns ganhos, né? Lembrando só, o salário mínimo. Hoje, o salário mínimo que foi criado por Vargas, ele teria que ter um poder de compra de mais de R$6.500. Não é que tem que ser R$6.500. O poder de compra do salário mínimo veio decaindo. E naquela época de Vargas, na realidade, eram poucas pessoas que ganhavam o salário mínimo. Era quase um subemprego. Tanto é que muitas empresas forneciam, uma das coisas que atraíam muito as pessoas para os empregos era ter o salário mínimo. E depois Vargas também vai criar uma política oficiosa do salário família, por isso que as famílias tinham muitos filhos naquela época também, urbanas, para gerar para a indústria a mão de obra necessária. Espero que tenha dado uma palhinha aí. É nós que heróis. Vai aí, Rafa, estuda, hein, meu filho. Tamo